Abra sua Bíblia em Isaías 53. Isaías, capítulo 53, um texto muito conhecido de todos nós. E o texto do profeta Isaías diz assim: quem crê no nosso relato? A quem o braço de Adonai foi revelado? Pois diante dele, ele cresceu como um broto novo, como uma raiz retirada de uma terra seca. Ele não estava bem formado, nem era especialmente bonito. Nós o vimos, mas sua aparência não nos atraiu. O povo o desprezou e evitou. Um homem de dores, que conhece bem a enfermidade, como alguém de quem as pessoas viram o rosto. Ele foi desprezado e não o tivemos em alta conta. Na verdade, ele carregou as nossas doenças e nossas dores ele sofreu. Contudo, nós o consideramos culpado, castigado e afligido por Deus. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. A disciplina que nos corrige recaiu sobre ele, e por suas feridas somos curados. O texto do profeta Isaías relata a figura de um homem desprezado. O homem de quem as pessoas viravam o rosto, não queriam, não desejavam a aproximação dele. Havia uma repulsa àquela figura que estava diante deles pelo que ele representava. Diz aqui: sobre ele havia doenças, as nossas dores, havia sofrimento, havia aflição sobre ele. Uma imagem que ninguém queria contemplar. É o que está descrito aqui. E por que eu estou lendo esse texto na data de hoje? Porque diz o texto que ele era rejeitado, aquela figura ela era rejeitada. Porque na verdade sobre ele estava a nossa aflição, o nosso castigo, a nossa enfermidade. A nossa dor estava sobre ele. E isso tem grande importância, hoje que deixamos para hoje à noite ministrar a porção aqui para vocês, dessa semana, que é uma porção que fala sobre a pessoa que é afligida com uma doença de pele, ou com uma lepra, como você queira. E quando nós olhamos para a figura descrita aqui em Isaías 53, a figura do Machia, como alguém afligido por causa das nossas enfermidades, das nossas dores, e ele carregando as nossas dores sobre si, e rejeitado por conta disso, isso me leva a uma reflexão. Porque o texto lá de Levítico, capítulo 13, que vai tratar da figura de uma pessoa com uma enfermidade, uma pessoa afligida com lepra, enfermidade em sua carne, em sua pele. O texto vai falar de alguém aflito. E o interessante é que, quando fala dessa aflição no corpo, na carne, hoje pela manhã no Café com Torá estávamos falando sobre a figura de um leproso, de alguém que tem essa enfermidade.
e que muitas vezes até mesmo pega cacos de tijolo, de pedra, para raspar a sua pele, porque deseja remover tamanha aflição que está sobre aquele corpo físico. E essa ferida, na verdade, essa lepra, ela é a simbologia do pecado, ela é a simbologia da desobediência. A desobediência é a própria lepra nesse corpo físico. E quando a pessoa está representada ali, o pecador está representado na figura do leproso, e você vê ele aflito por causa dessa enfermidade, aflito por causa do pecado, aflito por causa da transgressão que ele cometeu, a ponto dele desejar remover essa carne que nos trai, essa carne que nos leva a praticar coisas contrárias à vontade de Deus, os desejos produzidos por ela, a desobediência dessa carne, desse homem carnal que aqui está. E você vê o ato de um homem desejando remover a própria pele. Isso parece algo terrível, mas é lindo ao mesmo tempo. Porque o que nós temos ali é alguém que deseja retornar a um corpo de glória que foi estabelecido lá no Gan Éden, lá no Jardim do Éden. Um corpo que não era uma pele com aflições de desobediência, mas um corpo que era cheio de glória, de presença, de prazer, e caminhando em meio à glória, caminhando com o eterno, em alegria, em prazer. Um corpo de glória, um corpo em obediência, um corpo em sujeição e submissão ao Senhor. Mas o homem peca, e porque o homem peca e desobedece, aquela glória que estava sobre ele vai embora. Vai-se embora a glória que estava formando o corpo do homem no Gan Éden. E porque ele perde aquela glória, porque ele perde aquele corpo, ele não se ajusta mais àquele ambiente. E por isso ele é retirado daquele ambiente, que não aceita mais, porque ele foi formado com uma forma específica para aquele ambiente. E como ele perde a forma, está deformado, doente em seu corpo, enfermo em seu corpo, ele é retirado do que representa o grande lugar de presença e intimidade com Deus. Mas o que está queimando em meu coração aqui na relação com esse texto, é porque diz que Yeshua, o Mashiach, ele levou sobre si as nossas aflições. E a grande pergunta que eu trago aqui agora é: será que ele levou sobre ele as suas aflições? Guarda. Será que ele tomou sobre si as minhas aflições? E por tomar sobre si as minhas aflições, restaura o corpo de glória sobre mim? Primeiro, só tem como ele tomar sobre si as minhas aflições se eu tenho, responde, aflições. Como ele vai tomar sobre ele a sua aflição se você não está aflito? Como ele vai tomar sobre ele a sua dor se você não sente dor? Como ele vai tomar sobre si a sua enfermidade se você não está enfermo? E a grande pergunta que eu trago aqui nessa noite é: será que você sente aflição ao contemplar a desobediência? Será que você sente aflição quando você vê um corpo que não está ajustado à vontade de Deus? Será que você está se sentindo aflito ao ponto de desejar remover e pegar um caco de pedra e raspar a sua carne? Esse deve ser o sentimento que deve estar presente em cada um de nós, aflição ao
contemplarmos uma ferida em nós, ao contemplarmos sobre o nosso corpo uma consequência de uma desobediência, um ato que representa um pecado, um descumprir a vontade de Deus, eu preciso olhar para isso e sentir uma grande aflição, ao ponto de esfregar essa carne, de me esforçar ao máximo, ainda que doa, para remover isso de mim. Se você está aflito, se você sente a aflição, o texto é para você. Ele tomou sobre si as tuas aflições. Ele tomou sobre si as tuas dores. Se a desobediência, você olha para ela como uma grande enfermidade. Se você olha para a desobediência, para o quebrar a instrução do Senhor, como uma grande dor, como uma grande enfermidade que está sobre você, e ninguém aqui gosta de ficar enfermo, espero pelo menos isso. Então ele tomou sobre si as suas dores, as suas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A porção dessa semana, quando começa a falar acerca do leproso, desse homem aflito ou afligido, que vive uma aflição sobre a carne, ela vai iniciar, e isso parece estranho, ela vai iniciar falando sobre uma mulher que concebe, que dá luz a um filho. Por quê? O Senhor está falando da importância que existe para cada um de nós de nascermos de novo, de sermos nova criatura, de termos esse corpo transformado, não um corpo sujeito e submisso à vontade da carne, mas um corpo e um nascer que agora não é fruto do sangue e da carne, mas fruto da água e fruto do Espírito, um corpo restaurado ao princípio. Falamos hoje, pela manhã, que quando nós olhamos para a formação do homem, como o homem foi formado, estava lá a presença da água e a presença do Espírito. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E diz que na terra subiu um vapor, umidade, água, e ali daquela conjunção, daquele pó da terra com aquela água, o Eterno forma o homem, sopra, rua, espírito, água, homem formado segundo o padrão de Deus, corpo segundo um padrão de Deus. E aí quando a Brit Hadashah, o Novo Testamento, vai falar acerca de algo que é fundamental para o homem, João capítulo 3. João, no capítulo 3, versículo 1, diz que havia um homem entre os fariseus, chamado Naquidimon, um dos líderes dos habitantes de Judá. Esse homem foi até Yeshua à noite e lhe disse: Rabi, sabemos que você vem da parte de Deus como mestre, porque ninguém é capaz de fazer milagres que você realiza, a menos que Deus esteja com ele. Isso é verdade. Yeshua lhes respondeu: digo-lhe que a menos que uma pessoa nasça outra vez do alto, não pode ver o reino de Deus. Naquidimon lhe disse: como pode uma pessoa adulta nascer? Ela precisa voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? E Yeshua respondeu: eu lhe digo que a menos que a pessoa nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Necessário é ver esse corpo físico sendo transformado. E a obra de Yeshua vem para concluir isso, exatamente isso. A obra de Yeshua vem para que você possa ser essa nova criatura,
Ele veio para tomar sobre ele a sua aflição, esse sofrimento que está sobre esse corpo físico. E hoje eu recebi uma mensagem de uma das pessoas que acompanham o Café com Torá, lá de Sorocaba. E ele mandou um texto da literatura judaica, do Zohar, que diz assim: no Gan Eden, no Jardim do Éden, há um salão que é chamado de Salão do Aflito. Agora, é para dentro desse salão que o Mashiach vai e convoca todas as aflições, dores e sofrimentos de Israel para recaírem sobre si. E se ele não tivesse aliviado os filhos de Israel de suas tristezas e tomado o fardo deles sobre si, não haveria ninguém que pudesse suportar o sofrimento de Israel como punição pelo descumprimento da Torá. Porque está escrito: certamente as nossas doenças ele suportou e as nossas dores ele carregou. Uma sala no Gan Eden chamado o Salão do Aflito, o lugar onde ele recebe sobre si todo o teu sofrimento, todo o teu pecado, tudo que é fruto do teu pecado, do seu erro. Mas ele toma sobre si do aflito. E eu queria que você saísse nessa noite daqui exatamente analisando isso. Será que a desobediência tem produzido aflição? Se produz aflição, glória a Deus, ele toma sobre si. Que haja aflição ao nos depararmos com o pecado. Que haja aflição no meio de nós e em nós, quando nos depararmos com um ato contrário à vontade de Deus em nossa vida, presente em nossa vida. Que você pegue essa pedra. Quem é a pedra? Pegue essa pedra e esfregue em sua vida. Pegue a presença e a obra de Yeshua o Mashiach e esfregue em sua carne e remova toda essa aflição, porque ele pagou um alto preço exatamente por isso. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 17. Vem uma palavra em direção a cada um de nós acerca daquele que é nascido de novo. A criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criação está esperando ansiosamente, ardentemente, a manifestação dos filhos de Deus, não nascidos da carne nem do sangue, mas nascidos da água e do Espírito. E Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, vai dizer assim: assim eu lhes digo, na verdade em união ao Senhor insisto, não vivam mais como os pagãos, com uma forma inútil de pensar. A inteligência deles foi envolta em trevas, e foram alienados da vida de Deus, separados da vida de Deus, por causa da ignorância que há neles, em virtude da resistência à vontade de Deus.
resistindo à vontade de Deus, lutando contra a vontade de Deus, criando até mesmo justificativas para realizar aquilo que é contra a vontade de Deus. Meu amigo, se entregue à vontade de Deus, se entregue àquilo que Ele pede de você. Eles perderam toda a sensibilidade e se entregaram à sensualidade, praticando todo tipo de impureza, sempre prontos para mais. Todavia, essa não é a lição aprendida do Messias. Se vocês realmente lhe tiverem dado ouvidos, e se foram instruídos a seu respeito, então terão aprendido que o que está em Yeshua é a verdade. É verdade. Por isso, no que concerne ao antigo estilo de vida, dispam-se da velha natureza, dispam-se desse corpo leproso, dispam-se desse corpo que te conduz a praticar aquilo que é contrário à vontade de Deus. Porque essa velha natureza, ela está totalmente apodrecida por seus desejos enganosos. Deixem seu espírito e mente serem renovados e se revistam da nova natureza. Se revistam do novo corpo, de um corpo puro, transformado por obra de Yeshua, o Mashiach. Receba um corpo de glória, meu amigo. Celebramos ontem aqui o início de uma nova etapa, porque a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 12, versículo 1, 2 e seguinte, vai falar que no primeiro dia do mês de Nissan, o Senhor estabelece um novo ciclo, um ciclo para o seu povo, para aquele que será o povo, chamado povo de Deus. Ele dá um calendário novo, e é exatamente o que nós celebramos ontem, nesse Shabat, dia 1º do mês de Nissan. E Ele vai te conduzindo durante esses dias até Pessa. Estamos às portas de Pessa, a grande obra realizada por Yeshua, tomando sobre si a tua aflição. Então é importante que você reconheça e veja e descubra nesses dias a sua aflição, que você se torne o aflito. É isso aí. Eu quero que nesse tempo, por isso que fala que o homem deve verificar, fazer uma análise. Quando ele vai participar desse ato, ele pensa, ele precisa fazer uma análise da vida dele, porque ele precisa descobrir tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus e se sentir aflito, para que a plenitude de Pessa seja uma realidade na sua vida. E aí, você poderá viver a intensidade de Pessa, e nesse tempo ver a sua vida sendo transformada, o seu corpo sendo transformado em glória, para cumprir o propósito de um povo, de quem é povo de Deus, filho de Deus, nascido do alto. E esse é o milagre dos milagres de Nissan. O milagre dos milagres. Nissan tem 2 letras num. O milagre dos milagres. Vida sobre vida. O nascer de novo. O ser nova criatura. O ser restaurado à presença de Deus, transformado, ser algo, ser um ser totalmente diferente do que se tem hoje. Para poder assim retornar ao lugar da presença de Deus. Iniciamos um novo mês, gente, um novo ano.
E o Senhor está preparando todas as coisas para entrarmos nesse processo. Por isso ontem tivemos também a tribo de Judá, a primeira tribo, a tribo que está encabeçando o lado leste, o lado do nascer do sol, o lado onde tem o Monte das Oliveiras, o lugar onde tem a promessa da vinda e do retorno do Mashiach, o lugar onde está de frente para a porta dourada, que até agora há pouco estava com a porta aberta. E que te conduz ao Santíssimo Lugar, que te coloca na posição para entrar ao Santíssimo Lugar, para entrar ao Gan Eden. E Ele está trazendo assim uma nova oportunidade para mim e para você. Tazria, a porção, conceber. O Senhor nesse tempo deseja gerar filhos. Ontem o Tiago deu a notícia. Nathalie está grávida. Tempo de gerar, tempo de nova vida. Que possamos receber essa palavra. Que um corpo contrário, um corpo que te afasta da presença, reflita uma aflição na sua vida. Que o pecado seja aflição, que seja queimada toda a insensibilidade do nosso meio, e que possamos viver a novidade que o Senhor tem para a nossa vida nesse tempo, em nome de Yeshua o Mashiach. Amém e amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Queria te convidar a ficar de pé, porque eu queria orar nesse momento pela sua vida. Para que essa sensibilidade seja restaurada sobre nós. Que todo pecado produza aflição em você. Feche seus olhos. Trava em tua presença. Eu tenho saudades do tempo que falavas comigo. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu desprezas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. E purifica-me, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco que a neve serei. Senhor, que possamos ter a sensibilidade para reconhecer, Senhor, toda a lepra que está sobre nós, e que possamos sentir assim a aflição essa que nos leva a pegar na pedra, a rocha, de irmos até aquilo que representa o Mashiach Yeshua e a sua obra redentora, e trazer até nós essa obra sacrificial, aquele que tomou sobre si as nossas aflições e remover de nós
remover de nós essas chagas, Senhor, essas feridas, ó Pai. Aquilo que nos afasta da Tua presença, que nos afasta do acampamento, que nos afasta do lugar que Tu habitas, que nos afasta da Tua presença, Senhor. Restaura a sensibilidade no meio de nós, Senhor. Que cada mente que foi endurecida, seja alcançada pela Tua palavra e revelada a Tua vontade. E que o milagre seja, que o milagre chegue àquele que está repleto de chagas. Senhor, passeia no meio de nós. Chegue a cada um de nós, Senhor. E assim como a cura repousou sobre o leproso, que possamos ser tocados nessa noite pela Tua mão, Senhor. Assim como diz a Sua palavra, Pai. A quem o braço de Adonai foi revelado. Se revele, Senhor, que o Teu braço forte seja revelado a nós. Ele cura as suas feridas. Ele toma sobre si as suas aflições. O castigo que te traz a paz está sobre Ele. Sara, Deus. Sara, Senhor. Sara, Senhor. Sara, Senhor. Dê-me, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim o espírito inabalável. E livra-me da culpa dos meus pecados, se livra-me do peso das transgressões, e não retire de mim a Tua presença, nem tire de mim o Teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da salvação. Que seja retirado de você essa atadura que envolvia a tua ferida, que você tinha vergonha. A atadura é retirada e você vê a tua pele está sarada. Não há mais lepra, porque Ele te curou, porque Ele levou sobre si, você foi sarado. Assim como um novo nascimento, pele nova,
Pele nova, Senhor, revestindo a nossa vida. Coração puro, renova dentro de mim o espírito inabalável. Livra-me da culpa dos meus pecados, sim, livra-me do peso das transgressões e não retire de o teu Espírito Santo, envolve-me a alegria da salvação. Você sai em meio às águas. Se veja nesse momento saindo após uma imersão nas águas, e você sai totalmente lavado, purificado, como uma nova vida. Como uma nova vida, purificado, sarado, limpo, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, te louvamos, ó Pai. Te louvamos porque essa água é disponibilizada a nós. Te louvamos porque essa vida, porque essa cura é liberada a nós. E te damos graças, Senhor, pela cura que chega à nossa vida nessa noite. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.